Ajudar os povos indígenas a garantir a sua terra se tornou hoje uma das tarefas principais dos missionários junto a esses povos. Garantindo a terra, esses povos terão condições de sobreviver com suas ricas culturas, que hoje melhor conhecidas. Ajudar os povos indígenas a garantir a posse de suas terras é um dos principais trabalhos que missionários, leigos e religiosos vêm realizando, tanto dentro como fora das aldeias. No Brasil, há centenas de povos indígenas com histórias e culturas diferentes, que vivem numa situação de insegurança e opressão por causa da indefinição de suas terras e do massacre que vem ocorrendo durante séculos. Do total de 568 áreas indígenas existentes no país, 444 não estão com suas terras demarcadas. Ainda estou aqui preso, né, com esse ministro do governo, estou vendo a doença, não está pegando, a coisa está passando bem, informações que nós temos, talvez é tranquilizadora, tem melhorado, está se recuperando bem. A gente acredita, inclusive. Toda essa situação tem levado o índio a sair de seu ambiente natural cada vez com maior frequência e ir até os órgãos governamentais para reivindicar providências no sentido de regularizar a propriedade de sua terra e cobrar as promessas feitas. Tem que tomar uma providência já. Na época do descobrimento, a população indígena do Brasil era de 5 milhões. Atualmente, é de 230 mil índios. As invasões continuam e muitos deles estão morrendo devido a conflitos com invasores. Pois é, eu estou aqui para o doutor tomar uma providência para nós, que nós somos um agente sofredor, perdemos tudo nossas terras, os poceiros tomaram tudo nossas terras e nós não temos lugar de plantar e também somos bastante agredidos e nós temos tudo, nossos documentos que já está na FONAI, já faz 3 anos e a FONAI ainda, por enquanto, ainda não decidiu nada para nós. Então nós estamos procurando. Nós viemos em Brasília, fiquemos aí, se não me engano, há 15 dias em Brasília, esperando uma solução. O Ministério se reuniu, o grupão, os ministérios, a FUNAI e o Ministério do Interior me discutir o problema. Nós, como interessava para nós aquele assunto, nós entramos acompanhado com o Juruna. Aí o ministro fugiu de nós. Aí acabou a reunião no grupão. E daí a FUNAI fez promessa para nós que nós podíamos ir descansado, que 15, 20 dias saía a solução para nós. Nós confiamos no presidente da FUNAI. Voltamos para trás. E ali fomos enganados até hoje. Padre Tomás Aquino Lisboa, missionário jesuíta, convivendo há 9 anos com o povo Minqui, em Mato Grosso do Norte, nos conta sua experiência. Nós estamos aqui na aldeia dos índios Minqui, que há 13 anos foram contactados pela primeira vez no dia 13 de junho de 1971. Eles eram só 23, usando ainda o machado de pedra. Hoje, passados 13 anos, estamos aqui com eles, tentando um sistema novo de presença da igreja junto a esses povos.
Os Minqui, logo que nasce a criança, eles furam a orelha e logo colocam esse brinco que é feito de contas do mato. E o rapaz, depois que completa 12, 13 anos, ele tem o nariz furado. O pai fura o nariz e é o sinal da puberdade, que o rapaz fica moço e começa a participar dos segredos da tribo. Então eu também, vivendo aqui há 9 anos agora com os Minqui, quis passar por esse teste, por esse sinal, e o capitão me furou o nariz. Então é o que possibilita usar esse enfeite chamado xirete, que eles usam nas suas festas. Então tudo tem um significado muito profundo. E agora, colocados aqui na situação do povo Minqui, é que a gente vai conhecendo todo o sistema de organização familiar, da estrutura social, as festas, os rituais, e como é que tudo isso é pleno de espiritualidade, de profundo conhecimento da natureza, a respeito da natureza. Aqui nós estamos comendo o que eles comem, estamos dormindo na mesma casa onde eles dormem, na rede que eles mesmos fabricam. Então, é esse o sentido novo da presença da igreja. Porque a fé que eu tenho em Cristo, nada me impede de viver essa mesma vida que os Minqui aqui estão vivendo. Porque usar ou não usar esse xirete, furar ou não furar o nariz, furar ou não furar as orelhas, pintar ou não pintar, isso é cultura, isso não é fé. Portanto, tendo a mesma fé que eu tenho em Cristo, eu estou vivenciando, tentando vivenciar essa maneira de ser desse povo Minqui, tentando conhecer, respeitar o sistema de vida deles. Eles repartem tudo que têm, vivem uma vida harmoniosa entre si, não tem aquela ânsia de acumular bens, e com isso a gente cada vez mais vê que Deus está presente nesse povo. E o que a gente tem que fazer aqui é respeitar e dar força para que essa cultura do povo Minqui não se esfacele, não se perca. Irmã Elizabeth Rondon Amarante, missionária da Congregação do Sagrado Coração de Jesus, convive há 4 anos com o povo Minqui. Faz alguns tempos atrás, por causa da Semana do Índio e do lema Terra é Vida, a gente tentou perguntar para eles como é que eles expressariam na língua deles essa frase, Terra é Vida. E foi muito interessante porque eles me fizeram uma frase na língua em que eles diziam e eu pensando na frase eu não encontrava nessa frase o verbo viver. E depois eles me explicaram que não era o verbo viver, era o verbo ipi, o verbo morar. Então, para eles, viver é morar, é conviver. Isso para mim foi uma lição muito grande. Viver para eles é conviver com a natureza, é conviver. Essa casa aqui é realmente o símbolo dessa convivência. Todas as famílias morando aqui juntas, a partilha do fogo de uma família para outra, os objetos que são todos comuns, emprestados. Então aqui realmente eles vivem, eles expressam nessa casa, que é o centro da cultura deles, eles expressam essa convivência. Então eles diziam, ter terra para conviver, para morar, para estarmos juntos todos.
Rosa Maria Monteiro, missionária leiga da OPAN, Operação Anchieta, convive há 8 anos com o povo Kulina, no Acre. O povo Kulina tem uma população de aproximadamente 3.000 índios, que vivem em aldeias entre o Acre, Amazonas e Peru. É urgente a demarcação das áreas onde eles vivem, pois cada vez mais empresas e grupos econômicos nacionais e estrangeiros estão chegando às regiões próximas e instalando seus projetos. Para os índios, a terra é essencial. Sem ela, eles não sobrevivem como povo. Em toda a história do Brasil, vemos que os índios são arrancados de suas terras e condenados a viverem como povos sem identidade, sem raízes. Nunca foi respeitado o direito que os índios têm de habitar na terra, mesmo sendo eles donos da terra. Para eles, a terra é muito mais do que um pedaço de chão. A terra é vida. A partir do Concílio Vaticano II e dos documentos das conferências episcopais latino-americanas, é que religiosos, antropólogos e demais pessoas ligadas à área buscaram uma forma de estruturar a pastoral indigenista no Brasil e de unificar o trabalho missionário que congregações e leigos vinham realizando. Criaram então, em 1972, o CIMI, Conselho Indigenista Missionário. Um dos exemplos do trabalho missionário desenvolvido com os povos indígenas é a experiência vivida com o povo Tapirapé pelas irmãs missionárias da Congregação de Charles de Foucault. Uma delas é a irmã Genoveva, que convive há 32 anos na aldeia dos Tapirapés, em Mato Grosso do Norte. Então, vocês estão vendo aqui todas essas casas, que tem umas 25 casas agora nessa aldeia, que são uns 210 Tapirapé hoje. E quando nós chegamos aqui, eram somente 50. Então, nós viemos aqui já faz 32 anos, e quando fui para escolher uma fraternidade aqui no Brasil, foi escolhido justamente os índios por ser os mais que não interessavam muita gente, e os Tapirapé foi escolhido por ser justamente um número muito reduzido e eles estavam em fase de extinção. Foi a razão pela qual nós viemos aqui, sem outra intenção a não ser viver com eles e valorizar, assumir a vida deles para que eles acreditem que ela tem valor. Isso que nós fizemos, e claro que naquele tempo estávamos muito isolados. A igreja não era uma coisa nova, não se entendia, mas como éramos isolados, ninguém nos atrapalhou, pelo menos. Naquela época, a linha de pastoral indigenista no Brasil era muito diversificada. Cada missionário ou congregação atuava de uma maneira. Naquela ocasião, isto é, em 1945, achamos que o melhor que poderíamos fazer para esses povos era realmente dar a essas crianças, a esses jovens indígenas, todo um tipo de formação, querendo civilizá-los, cristianizá-los e introduzi-los na nossa sociedade, a sociedade do branco. Esse processo chegou ao auge em 1969, quando realmente deixamos toda essa estrutura aqui de montagem, de internato,
e passamos a conviver com esses povos no seu habitat. E o importante é nós estarmos hoje junto a esses povos, com as pessoas deles, tentando conviver com eles, respeitá-los, conhecer a sua maneira de ser, para dar um espaço para a sua sobrevivência cultural e física. Foi preciso muita coragem para fazermos essa parada, repensar todo o nosso tipo de trabalho, de inserção junto aos povos indígenas, deixando toda essa estrutura material montada com tanto sacrifício. Nós tínhamos aqui escola, tínhamos uma marcenaria muito moderna para aquele tempo, um engenho de cano, uma tafona de mandioca. Então nós ficamos vivendo muito tempo até que nossa prelasia, que era a prelasia de Conceição do Araguaia naquele tempo, começou, os padres se interessaram, chegou Dom Tomás Balduin e nessa época começou o CIM, esse movimento de igreja, que começou a nos dar muito apoio. E um pouco depois começou a prelasia, as prelasias foram divididas e começou a prelasia de São Félix do Araguaia, que também nos deu muito apoio. E para nós foi um impulso, porque essa linha nova dessas igrejas, isso que nós sempre vivemos, mas sozinho a gente não tinha condição de andar muito para a frente. Deu muito impulso o CIM e a prelasia. Convivem ainda com os índios Tapirapés, Eunice e Luiz, um casal de missionários leigos. É importante que o missionário fale a língua da aldeia em que ele convive. Isso possibilita uma maior integração com os índios e suas atividades. Para os povos indígenas, a religião tem um significado muito profundo. Eles expressam sua fé num Criador através de suas danças e de seus rituais. O povo Tapirapé dança meses seguidos. No último dia da dança, eles festejam o final do ano. Aí, eles realizam a cerimônia de expulsão dos demônios da aldeia. Queimam as palhas e no dia seguinte iniciam um novo ano. Não tendo aquele sentido de acumular bens, de exploração, portanto é um povo que já vive muito a presença de Deus no meio deles. E é isso que nós queremos tornar muito visível, tentarmos respeitar ao máximo esses povos que têm muito a nos dizer. São pequenos restos de povos, mas é essa mecha fumegante que diz Javé não deverem ser apagadas, para serem ainda luzes
para a sociedade de hoje, tão carente de espiritualidade e do verdadeiro sentido de fraternidade. A nossa intenção é realmente uma intenção de encarnação e de solidariedade. Isso não é fácil. E eu teria muito medo de apresentar uma imagem que não é verdadeira. Uma imagem de sermos aqueles que encontramos o modo de viver a nova linha missionária da igreja, de sermos aqueles que estamos realmente encarnados no meio desse povo, solidários com eles. Isso é uma busca, eu acho, de cada dia. Uma busca no meio de muitos erros e de muitos acertos. E às vezes de muitos erros mesmo. Marideta, a menina aqui na Tonani, ne ricoma escolas abicatani. E da pana ne ricoma oni ima zamani tide? Zama. Zama kaimai da pana. Que zama kaima o arritani, parisa aqui da Panama de Santa Maruzai, maripatani, samonani. Niza oni ima ti adenina na Tonani. Korikazama. O apisa monani ti adeni. E da pana na zama kikide. Haroma pazar, tikazama não era ni, rizazama não era ni, rizapuruz não era ni. Harozama ua. Zamaone. Zamaone. Atualmente, o massacre a esses povos vem se dando principalmente através de implantação de grandes projetos de desenvolvimento em áreas indígenas, destacando-se os de exploração mineral e as usinas, por conflitos com poceiros e fazendeiros, e por assassinatos de lideranças indígenas. Isso tudo tem mostrado ao índio a necessidade de unir forças para lutar e reivindicar seus direitos. Para isso, contam com o apoio da Igreja Missionária. Agora chega, sempre procuramos a autoridade, né? Mas nós nunca fomos atendidos até hoje, que nós estamos aqui em Brasília, né? Agora com essa usina, a entrada da Semate e do Andrade Gutierrez, muitas propostas fizeram. Agora, nós não queremos mais mesmo a continuação da usina. E se for caso de forçar querer a continuação da usina, vai haver derrame de sangue. A Pondai não procura demarcar a área do nosso povo, nunca procurar, nunca. Então, muitas vezes, eu estou vendo nosso povo está a morrer na mão do fazendeiro. Muitas vezes estou vendo. Então, como hoje, minha pensamento é trabalhar tudo muito para você viver como nós que estamos dona da terra. Por isso eu estou muito bravo com o governador do Brasil. O branco não pensa em nós. O branco está querendo acabar a nossa vida. Eu não posso deixar ninguém. Você vai morrer na mão do fazendeiro, morreu na mão do branco. Então, por que o branco não respeita nós?
Por que o branco não deixar terra? Que nós somos dona da terra. Por que o branco não pedir terra como dona, a terra que o dona é nós? Por que ele não pediu? E 14 grupos diferentes. As tribos que estavam lá presentes eram Ororo, Caiabi, Apiacá, Umutina, Chavante, Pareci, Campa. Teve um representante de Terena também, de Mato Grosso do Sul. O Raoni é o nosso escolhido lá. O pessoal votou nele por unanimidade, por reconhecer nele a seriedade. Ele é um guerreiro, sempre está lutando ao lado do índio. E nesse dia nasceu a ideia de formarmos uma aliança indígena. Essa aliança tem como principal função tentar solucionar os graves problemas dos povos indígenas no Brasil, principalmente com o problema de demarcação das terras, né? Nós sentimos também que a FUNAI vai ser sempre a FUNAI, o governo vai ser sempre o governo, que o CIMI deve assessorar intensamente agora a nossa luta nesse sentido. Até mesmo a FUNAI, sabe, não vai escapar, porque a FUNAI é do governo. Nós não acreditamos muito nessa mudança do governo, porque o governo vai ser sempre um branco, não um índio. Nós temos um pensamento diferente, mas nós estamos nos unindo, estamos colocando aliança entre os nossos povos, porque embora tenha diferente tribo, mas nós estamos querendo fazer aliança para respeitar um ao outro, para a gente ficar forte.